Bom, o caso dessa idosa que recebeu doses diferentes da vacina contra a Covid provoca muita polêmica e até curiosidade sobre a eficácia da imunização. E para trazer mais detalhes do tema, nós vamos conversar agora com a infectologista Mariela Comética, a quem cumprimentamos neste momento, dando uma boa noite para a senhora. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal do Estado. O que nós sabemos, o que todo mundo sabe, é que quem tomou a primeira dose de uma vacina AstraZeneca, por exemplo, a segunda dose tem que ser também AstraZeneca. Então eu pergunto para a senhora, essa senhora que tomou as doses diferentes da vacina, ela naturalmente está imunizada contra a Covid-19, doutora? Boa noite a todos os telespectadores. Na verdade, a gente só pode garantir a eficácia da vacinação seguindo corretamente as orientações do fabricante. E as orientações do fabricante, tanto da Coronavac quanto a vacina de Oxford, a AstraZeneca, é que o paciente tome 2 doses, ou seja, ele tenha uma dose de reforço. Embora a Coronavac tenha um intervalo entre a primeira e a segunda dose de 15 dias, de 15 a 28 dias, e a AstraZeneca tem aí 90 dias de intervalo, ambas só podem ter a sua eficácia garantida pelo fabricante quando aplicadas as 2 doses. Não dá para a gente garantir que, tomando uma dose de uma vacina e de outra, haja produção dos anticorpos neutralizantes que são necessários para combater a doença da Covid. E qual seria, doutora Mariela, a orientação para essa senhora que tomou as doses diferentes? Uma foi de uma marca, a outra de outra marca, então qual seria a orientação? Veja, eu tranquilizaria completamente ela, pois se a gente for pensar que ela tomou a vacina da Coronavac, que tem um intervalo mínimo de 14 dias entre a segunda dose, e ela tomou uma vacina de vírus vivo, que a vacina da AstraZeneca, ela é de vírus vivo, adenovírus vivo, mas com intervalo de 14 dias, é como se ela tivesse tomado uma outra vacina de vírus vivos. Então, é muito improvável que haja uma interação ou uma reação, pois cumpriu-se um lapso temporal, que até é o lapso temporal que a gente orienta para tomar entre a vacina, por exemplo, da Covid para a vacina da influenza. Então, assim, em riscos de efeitos colaterais, como respeitou-se esse lapso temporal, a chance de uma reação adversa grave é mínima. Agora, o que ela precisa ter atenção é o acompanhamento que eu ouvi que vai ser feito pela Universidade Federal para saber se houve ou não produção dos anticorpos, que são os anticorpos contra a Covid. O que eu acredito que não seja eficaz, que ela vai com certeza necessitar aí dos 90 dias e tomar a segunda dose da AstraZeneca, completando aí pelo menos um dos 2 esquemas. O que as pessoas não entendem às vezes é que as vacinas são iguais, inclusive com a mesma quantidade de imunizante aplicado na primeira e na segunda dose, quando você toma a do mesmo fabricante. Então não faz diferença entre a primeira e a segunda dose, é como se fosse um reforço para que garanta a produção desses anticorpos. O que é que essas pessoas que vão tomar a vacina ainda, doutora Mariela, podem fazer, devem fazer, justamente para evitar um problema como esse agora? A gente fala muito dentro dos hospitais e nos serviços de saúde sobre a segurança do paciente. A segurança do paciente, ela começa com uma devida identificação, com a conversa do profissional de saúde, questionando o que aquele profissional, o que aquele cidadão, o que aquele paciente foi procurar na unidade de saúde, mas a última barreira da proteção ao paciente é o próprio paciente. Então, para que ele não receba nunca dentro de um hospital uma medicação errada, ou para que ele não receba e que não aconteça esse erro, ele tem que se comportar como barreira de proteção própria. Então, a última barreira sou eu. Eu tenho que perguntar, qual é essa vacina que está sendo aplicada? Por mais que haja um certo grau
ignorância no bom sentido da palavra, de não conhecimento técnico sobre o assunto, o paciente ele pode e deve questionar sobre o que está sendo aplicado. Anote aqui, confira se eu estou tomando a mesma dose. Então, esses questionamentos, eles não são técnicos, eles não exigem conhecimento técnico por parte do paciente, mas eles servem como barreira para que não aconteça erro de medicações ou erro de aplicação de dose diferentes de diferentes fabricantes, principalmente nesse momento vacinal. Mas, doutora Marielle, é importante lembrar a todos que estão se vacinando, agora na época de vacinação, é que mesmo tomando as vacinas, né, a primeira e a segunda, devem ser mantidos todos os cuidados necessários, né? Essa colocação, ela é muito boa, porque muitos pacientes acham que a vacinação, ela é passaporte de abandono das medidas protetivas, e não é. A gente sabe que a gente ficou muito satisfeito com o advento da vacinação, mas a vacina, infelizmente, tem algumas limitações. Metade das pessoas que vão se vacinar, mesmo que se vacinem com 2 doses, com doses da mesma vacina, elas não vão impedir que aquele paciente adoeça. Então, de 100 pacientes que se vacinarem, 50 podem apresentar sintomas leves ou moderados da Covid e podem transmitir a Covid. Eles são reservados do adoecimento grave. E isso é uma grande esperança que a vacina nos trouxe. Ela tira que o paciente que tomou a vacina apresente a forma grave da doença. Mas, infelizmente, a gente ainda se limita na transmissão, que ela não é diminuída. Ela é diminuída, mas ela não é zero. Então, os pacientes necessitam manter as mesmas medidas protetivas. E se, mesmo vacinado, você desenvolver algum sintoma após os 15 dias, que é o período que você produz os anticorpos, você deve procurar uma unidade de saúde para ser avaliado e pode até ser testado como positivo. Isso de nada tem a ver com a vacina. Isso pode ter sido uma infecção que você pegou e que vai ser uma infecção que a gente diz frustra, porque você foi vacinado e não vai desenvolver um quadro grave, mas que você transmite. Então, precisa se cuidar para não pegar e se cuidar para não transmitir para as pessoas que você convive. Muito bem, doutora. Importantíssimas essas orientações da senhora. A quem agradecemos aqui pela entrevista, a doutora Mariela Cometic, infectologista aqui no Jornal do Estado. Muito obrigado, doutora Marielle. Boa noite para a senhora, viu? Ótima noite a todos. Obrigado.